Meus amigos, bom dia. Vamos começar o nosso vídeo pelo espaço. É o espaço no nosso universo, o nada? Será que ele é a forma mais fundamental do universo? Que se tirarmos toda a matéria existente, estrelas, galáxias e tudo que ele contém, as energias que ele contém, será que vamos acabar no nada? Acho que não. Nas medições das últimas décadas na física atual, tem-se observado que o espaço, na realidade, ele se comporta como algo muito ativo, com flutuações quânticas, emergência e desaparecimento de partículas e coisas assim. Está muito distante de ser o nada. Desta forma, pode o espaço ser qualificado como algo fundamental e primordial? Será que por detrás do espaço, e mesmo sustentando, não existe algo ou algos em dimensões estruturadas que o mantenham funcionando e tragam consigo não só a sua manifestação, mas todas as leis que o regem? A tradição diz que o idioma hebreu é uma fonte inesgotável de significados, pois ao usar as suas raízes, que na maioria são tríades consonantais, que trazem consigo inter-relação de significados, que através da etimologia de uma mesma raiz e relacionamentos com raízes vizinhas, completam o quadro de significados, dando sentido ao todo. Sendo por isso que a hermenêutica pode ser usada para desvendar os seus mistérios. Como vou discorrer mais um pouco sobre este assunto mais tarde, a tríade consonantal de Ber, que em uma de suas traduções significa algo, coisa, também significa nada, alguma coisa, vazio, e também palavra, que indiretamente significa ação. Alguma coisa, mas vou esclarecer mais oportunamente. O espaço traz atrações gravitacionais através de sua superfície, espaço-temporais, campos elétricos e magnéticos, forças fortes, fracas e nucleares, as informações contidas nos objetos e tudo mais. Podemos chamar este espaço de alguma coisa fundamental? Não existem dimensões mais profundas que o sustente e que dão a ele não só a realidade, mas toda a sua fundamentalidade local? Vejam que a informação contida nesta tríade consonantal diz que existe uma relação entre um significado de nada, significando que o nada é alguma coisa. Mas vamos partir para discutir isso bem mais tarde. No momento, vamos nos fixar nas coisas que nós estamos acostumados a ver. Há a tendência das pessoas que alcançam níveis acadêmicos mais altos de se transformarem, pelo menos exteriormente, em ateus. Entendemos e compreendemos o agnosticismo, mas o ateísmo só podemos entender como uma situação provisória, onde uma pessoa fica à espera, mesmo que inconscientemente, de uma melhor definição do que é Deus. Isto tem se transformado em um must entre cientistas, pois a maioria deles pensam que acreditar em Deus é uma fraqueza intelectual
e negam qualquer possibilidade de existir, qualquer intelectualidade ou profundidade no conhecimento do que possa ser Deus. O presente trabalho tem a intenção de demonstrar que isso, muito antes de ser uma demonstração de intelectualidade, é na realidade fruto da ignorância, principalmente porque Deus não precisa ser explicado pela necessidade de um Criador para o universo, mas o caminho mais simples para explicar a existência de tudo, inclusive do nada e dele mesmo. O nada, neste contexto, também seria algo existente, como podemos auferir do próprio idioma hebreu e na própria física quântica, que menciona flutuações quânticas neste espaço, mostrando que existe algo mais no proverbial nada. Não como um demiurgo velho com um chapéu de cone pontudo e uma vara de condão na mão que faz mágica, cria os mundos e dialoga com os homens, como muitos imaginam, inclusive cientistas, mas sim como um fundamento unidimensional, incompreensível a nós, que estabelece as leis e regras fundamentais da existência, ao qual o todo obedece cegamente e universalmente. O grande problema é a falta de conhecimento e mesmo ignorância nos postulados não só da Torá, mas também dos Vedas e de muito do conhecimento antigo. Vou me concentrar na Torá, que é o campo que conheço com uma profundidade relativa. Para nos aprofundar nisso, teríamos que conhecer não só ela, mas também o idioma hebreu antigo, bíblico e moderno, e também o aramaico bíblico e talmúdico. Algum conhecimento científico e ser ligado à ciência, com profundos conhecimentos de matemática avançada e física, não só da física clássica, mas da física relativística, física quântica e outras físicas mais atuais. Por outro lado, conhecimentos de computação, inteligência artificial e redes neurais, mas para entender a superficialidade da Bíblia hebraica, basta termos alguma intuição e permitir que, pelo menos temporariamente, eu seja um guia nos raciocínios que iremos abordar. Voltando ao assunto em curso, vejam que alguns homens de ciência aceitam bem mais os postulados do hinduísmo, mais precisamente no budismo, onde se identifica com uma possível existência de divindade, sendo por esta razão mais palatável, sem perder a transcendência e uma profunda espiritualidade que é exposta gradualmente à medida que se aprofundam relativamente em uma superfície mais expostas do assunto. E, longínquamente, encontrar um Deus único, esfumaçado, uma sombra, mas existente, indiretamente e como consequência nos Vedas, que repousa por trás. Brahma, mas para isso precisam ir um pouco além nos fundamentos por detrás de toda a filosofia do hinduísmo e da Vedanta, ponto-chave de todo o hinduísmo. Na Bíblia hebraica, a coisa não é diferente, mas o maior problema está na sua tradição e tradução. A Bíblia foi traduzida de forma confusa, se utilizando de alguns princípios que asseguraria uma certa certeza de sua tradução. A tradução da Bíblia hebraica, conforme relatado no Talmud, foi feita no século III antes da Era Comum por 72 sábios judeus, 6 de cada tribo de Israel, e foram forçados a traduzi-la do hebraico para o grego koiné, que era a língua franca do Mediterrâneo naquela época. Fiz já este relato em vídeos anteriores e pode também ser visto no vídeo 20 sobre a Grande Assembleia. Além dos motivos já expostos da dificuldade de tradução do texto bíblico do hebraico, havia ainda o problema da hermenêutica e dos códigos usados
para a sua interpretação, completamente desconhecidos até hoje, havendo alguns vislumbres a respeito. A abordagem da inteligência. Depois de vermos a inteligência aqui no nosso pequenino planeta, o que temos? Será que a inteligência e a consciência são os últimos resultados de toda a estrutura universal? Será que para ser manifesta torna-se necessária a criação de toda uma estrutura material para se chegar ao ser humano e seus neurônios? Será que as cordas da teoria das cordas, as branas da teoria M, ou mesmo as 4 forças da natureza, os quarks, outra coisa fundamental que obedecem às leis da física que demonstram uma certa inteligência em seus próprios fundamentos, são as coisas mais fundamentais do universo? Acredito e me parece que a resposta é um rotundo não. Existe algo mais fundamental que tudo e eu vou tentar descrevê-lo. Podemos ver na matemática que do número 1 resultam todos os outros raciocínios da matemática, seja ele um raciocínio meramente aritmético, algébrico elementar ou um extremamente complexo que resulte em equações de ondas, derivadas das equações de Maxwell, e combinados com postulados da invariância da relatividade, resultem nas leis da relatividade geral e especial. Tudo, obedecendo às leis gerais que são descritas por toda a matemática, mas também pela física e em todo o universo observável, seja cálculo vetorial, tensorial e outro ente matemático. Não distante disso está o nome adotado por alguns de o grande geômetra, por grupos filosóficos, mas que aponta ser inexato, pois a geometria é simplesmente uma parte da matemática, sendo o termo certo o de grande ou mais precisamente de um infinito matemático. Na verdade, não para aí, pois toda a realidade pode ser descrita ou mesmo emulada pela matemática. Vejam que as formas podem não só descrever a inteligência, pois os neurônios podem ser emulados por matrizes planas ou espaciais, como os cuboides, ou de iguais ou maiores ordens, graus e dimensões, e empregando realimentações para os ajustes dos pesos sinápticos que, através de ajustes automáticos, levam ao aprendizado. Hoje, muitos softwares em nossos computadores e smartphones celulares empregam tecnologia de neurônios artificiais, usando matrizes traduzidas para os contextos de programas computacionais, que levam aplicativos a resolverem problemas muito complexos. É a inteligência artificial que começamos a utilizar hoje e não só podem ser aplicadas hoje como tradutores de línguas, mas também reconhecedores de voz em diversos idiomas. Tudo feito através da matemática. Veja que tudo isso é traduzido através de cadeias de raciocínios lógicos que resultam derradeiramente para zeros e uns. Outros resolvem equações e problemas matemáticos simbólicos utilizando-se desses mesmos recursos. Alguns outros traduzem textos inteiros, funcionando como se fossem pessoas, e já existem robôs que dialogam com pessoas, emulando seres humanos. Um outro aspecto é que a matemática pode descrever a realidade, onde hoje é empregada na criação de software de realidade virtual e em jogos de computador que nos trazem realidades fantasticamente emuladas, dando a impressão de serem reais. Será que todas estas capacidades e propriedades que a matemática nos apresenta, em um plano mais fundamental que a criou, não existe uma fantástica inteligência e consciência que não necessite
de nenhum substrato para existir, sendo fundamental a si mesma e mantendo vivos todos os infinitos universos. Frutos dessa consciência infinita, forjada e evoluída já há muito e resultado de si mesma, pela evolução através de eons, sextilhões, decilhões de anos, ou a eternidade para chegar a isso. Parece que sim, muitos sábios da antiguidade já a descreveram, mas muitos mesmo não tomaram conhecimento deste assunto e, através deste desconhecimento, teceram opiniões equivocadas, principalmente para si mesmos. O presente trabalho tem o objetivo de esclarecer este assunto, não de forma definitiva, coisa completamente impossível, mas convincente e preliminar, dando o caminho para que as pessoas esclareçam a si mesmas, como é o objetivo de toda a Torá. Façam por si mesmos, só é dado o caminho. Um grande sábio da Torá, o Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, o Ramchal, descreveu, traduzindo para a sua época, esta abordagem de Deus. A respeito de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, apesar de podermos dizer sobre as muitas de suas obras e virtudes, mas sou testemunho de um dos grandes sábios da Torá, Rabbi Eliyahu ben Shlomo Zalman, conhecido como o famoso Vilna Gaon, o gênio de vida, é suficiente. Declarou ele: Rabbi Moshe Chaim Luzzatto tinha a compreensão mais profunda do judaísmo do que qualquer mortal poderia atingir. Outro sim, ele afirmou: se Luzzatto estivesse vivo naquela sua geração, ele iria a pé de Vilna até a Itália para se sentar a seus pés e aprender os seus ensinamentos. Evidentemente, temos muito pouco espaço aqui para descrever um trabalho importante, como o de Rabbi Luzzatto, que tem muito a ver com este vídeo, mas mencionarei as linhas gerais de seu livro, Derech Hashem, que trata deste assunto, onde ele fala que Hashem é um ser extremamente simples, na realidade singelo, unidimensional, sendo por isso representado por um Echad, ou letra Aleph, que representa o número 1 em hebraico. Este último parêntese do Ai é meu. Princípios de Rabbi Luzzatto expandido em muito em sua obra. Nas palavras dele próprio, traduzida para o português, é claro. Número 1. O primeiro princípio é que todos devem saber e acreditar que existe um ser primário, sem começo e nem fim, que trouxe todas as coisas à existência e que continuamente as sustenta, como em uma realidade virtual. Nota minha. 2. Outro sim, é necessário saber que a sua verdadeira natureza não pode ser compreendida por outro ser que não seja ele mesmo. A única coisa que sabemos sobre ele é que é perfeito de todas as maneiras possíveis, isento de qualquer deficiência concebível. 3. É necessário também estar ciente de que a sua existência é imperativa. É absolutamente impossível que ele venha, porventura, deixar de existir. 4. Além disso, é necessário saber que a sua existência não depende de nenhuma outra coisa. A sua existência é intrinsecamente imperativa. 5. De maneira similar, é necessário saber que a sua existência é absolutamente simples, não precisando de nenhuma estrutura ou qualidades adicionais. Vejamos a prece mais alta de Israel. Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad. Ouça, Israel, no sentido de convença-se, Israel. Hashem, o nome ou palavra que é lida do tetragrama, o nome mais elevado de Deus,
se referindo à inteligência mais elevada do universo. Eloheinu quer dizer nosso Deus. Hashem Echad. Hashem, o nome mais elevado de Deus, como já mencionei antes. Echad quer dizer um. Hashem Echad, ou Deus é um. Não quer dizer que Ele é o único Deus, mas quer dizer que é um singular e que só existe isso. Na verdade, o significado desta inteligência, que é chamada de Or Ein Sof, luz infinita ou luz sem fim, da literatura da Torá, na sua parte oral, que nos dias de hoje uma parte já está escrita, é muito além de nosso universo, ou nossos universos, e completamente incompreensível a nós. Veja que a prova disso está no próprio idioma hebreu. Não pode ser usada por ninguém a sentença eu sou, mas só por Deus. No idioma hebraico não existe o verbo ser no presente, e vejam que a forma de se dizer eu sou Paulo, por exemplo, tenho que dizer eu, Paulo, o único ser que é para o idioma hebreu. E a Bíblia hebraica é Deus, sendo Ele a única realidade. Este é o sentido exato do Hashem Echad. Deus é um. Ele é o único ser existente. Só Ele pode dizer eu sou. Sendo por isso é que na primeira apresentação do seu nome, o Malar, ou Elohim, que dialoga em uma profecia com Moisés, diz Ehyeh Asher Ehyeh, serei o que serei, um verbo conjugado na primeira pessoa do singular, não ficando claro o tempo do verbo, que parece estar no futuro, mas pela ambiguidade de seu texto, podendo ser dos três tempos, como no passado, presente ou futuro, tanto no primeiro Ehyeh quanto no segundo, pois, evidentemente, ele é eterno, tendo uma significação muito profunda, o qual não tem espaço aqui para discorrer a respeito. Veja-se também que tudo que é existente ou mesmo não existente, o nada, por exemplo, é derivado da raiz consonantal Daled Beit Resh, Daber, que significa nada, coisa, fala, palavra, algo, existente e outros tantos significados. Como, por exemplo, podemos dar o nome do último livro da Torá como Devarim, palavras, que foi traduzido erroneamente para Deuteronômio, que foram palavras finais da Torá, ditas por Moisés, mas também na frase completa agora com Nikud Ta'amim, massorético e a acentuação. Hadvarim Asher Diber Moshe al Kol Israel. Estas suas palavras que falou Moshe a Moisés a todo Israel. Tiramos daí que as palavras coisa e algo são da mesma raiz que palavra. Desta forma, a essência delas é a mesma. Mesmo o nada é derivado de um de seus significados, palavra. E desta forma tem a mesma natureza, sendo uma criação, com a física moderna concordando plenamente que o nada também é alguma coisa. Essa é a mensagem de que as coisas têm pela raiz a mesma essência da palavra. Vamos ver, da mesma maneira, na estrutura dos verbos, não existe no hebraico um verbo para ter, significando que uma coisa não existe por si mesma, mas existe para alguém. Por exemplo, para o observador, onde precisamos para dizer eu tenho um cachorro, precisa dizer
existe para mim um cachorro. E Ashley Keller, transliterado. Notou algo claríssimo? Não só o único ser existente é Deus, mas também eu, você, todos nós e as coisas. Não podemos dizer eu sou, pois não existimos. Somos todos, na realidade, virtuais ou relacionais. O único ser existente é Deus e todo o resto da criação é virtual. Por outro lado, devemos observar que toda a sua criação é realizada através da fala, com a forma ictol do verbo vaiomer, transliterado, ou seja, e falou, ou mesmo, e disse, ou a forma vaidaber, também transliterada, que também neste aspecto quer dizer a mesma coisa. Então, toda vez que Hashem ou os Elohim, vejam que Elohim está no plural, revelando que são vários, porque na verdade são criações. Criam alguma coisa, é dito Vaiomer Elohim ou Vaidaber Elohim, e falou Elohim. Vemos com isso que a criação das coisas está ligada à fala de Deus, a menos, evidentemente, quando criou o homem, onde, na metáfora, ele soprou em suas narinas o sopro da vida, tornando-o uma alma vivente. Veja que a palavra sopro está ligada ao nome das almas superiores, as de Ruach, vento, ou Neshama, respiração, onde podemos ver que, diferentemente das coisas na dialética da Torá, a nossa formação de nossas almas humanas, é claro, temos em nosso interior um sopro de Deus, ou parte de Ele mesmo em nós. Não leve ao pé da letra, são metáforas que descrevem coisas elevadíssimas que não podemos compreender. Vemos que a fala é na Torá uma resultante da vontade, ou a sua última etapa, ou a sua última ação. Neste sentido, a criação das coisas virtuais são derivadas da fala de Hashem. Vejam que neste contexto, a própria palavra Elohim pode se referir a um ser criado, mas neste caso pode criar também, pois um Elohim é um malar, mensageiro, que poderemos ver como um ser também criador. Em outras camadas mais baixas, e por isso denominado malar, mensageiro. É como se fosse um software, inteligência ou consciência, já virtual, com a capacidade de emular outras virtualidades. Na Torá, a criação de algo do nada é uma propriedade somente de Deus, Yesh Mi'ain, transliterado, ser do nada. Este é o sentido exato da filosofia da Torá. Diz a Torá que existem vários Elohim, Malachim ou anjos, e é exatamente por isso que a palavra Elohim encontra-se no plural, existindo nas várias camadas da criação, ou Olamot, mundo, nos seus diversos níveis, mesmo dos espirituais, funcionando como se fossem esferas concêntricas, e por isso mesmo que são chamados de Sefirot, de onde vem a palavra esfera. É importante entender que a descrição da criação e de toda a construção universal na dialética da Torá é constantemente realizada e que cada ponto da grande criação universal é feito a cada momento, como em um videogame ou realidade virtual, emulada por um computador. Cada folha que cai, cada gesto e movimento da natureza é mantido e criado por Deus ou pelos Elohim a cada infinitesimal instante. Essa é a ideia. Uma coisa interessante é que o espaço e o tempo para a física não são contínuos, ao invés disso, granulares, e são quantizados em intervalos ou dimensões de Planck, sendo este
a mínima partícula de tempo observável, mínima partícula de espaço, ou seja, os dois estão interrelacionados, pois a velocidade da luz seria determinada pelo tempo de Planck, em que a luz leva para transitar por uma dimensão do mesmo nome. Por isso, a principal equação do tempo, como uma consequência da velocidade, da relatividade e sua assintótica, se parecer tanto com o teorema de Shannon. Falarei mais adiante. Na sua magnum opus, o Likutei Amarim, o famoso livro Tânia, do Alter Rebbe, o rabino Shneur Zalman de Liadi, que viveu de 1745 a 1812 da Era Comum, descreve isso com detalhe. Fala das camadas criadas por Hashem, todas virtuais, uma após outra, até chegar ao nosso mundo. Todo esse conhecimento foi tirado de obras muito mais antigas, como ele mesmo menciona. Veja que a apresentação do Tânia não emprega a palavra virtual, que é uma palavra moderna, mas a aborda e a descreve como se fosse precisamente isso, mas com outros elementos textuais, bem mais complicados para dizer. Precisou dar uma volta imensa para chegar à palavra virtual de nosso tempo. Esta é a vantagem de nossos tempos. Temos melhores condições para descrever essas coisas. Devemos esclarecer que, apesar de toda a realidade ser virtual, não quer dizer que não existe. Existe sim, mas de uma maneira simplesmente diferente do que imaginávamos, pois essa é a forma que o ser infinito que nos criou usa para criar tudo o que existe no universo e além dele. Na verdade, neste contexto, somos o pensamento de Deus. Voltando um pouco à questão da virtualidade de nosso universo, a física moderna tem observado a possibilidade de, certamente, de todo o universo e nós mesmos sermos virtuais, pois tudo no nosso entorno, em alguma medida, comporta-se como uma ilusão, tendo muitos cientistas atuais das principais universidades e centros de pesquisa do mundo partidários destes princípios. E existe, hoje, um experimento sendo construído para realizar este teste, para comprovar isso. Mas, infelizmente, os físicos ateus, como manda o atual mestre acadêmico e científico, concluírem que esta virtualidade ser o experimento, possivelmente, de uma civilização extremamente avançada, utilizando-se de um computador avançadíssimo, que tem como objeto de sua experimentação o nosso universo, excluindo completamente a possibilidade de um ser fundamental como Deus tê-la sob seu controle. A grande maioria dos cientistas atuais suspeitam desta possibilidade, onde algumas observações e modelos físicos atuais sugerirem isso. Convém lembrar que, como foi mencionado no vídeo aqui do canal, as outras religiões orientais de Israel, as religiões do hinduísmo e derivadas dos Vedas, todo o nosso universo é considerado uma ilusão, sendo o deus Maya ou Mara o responsável por ela. Na história de Buda, nos derradeiros momentos para este herói alcançar a iluminação, querendo o impedir de alcançá-la, Maya ou Mara provoca uma batalha, criando falsas realidades, mas Buda fica firme em sua meditação e alcança o nível de sua iluminação. Essa também uma metáfora que conta essa história, mas de forma diferente, não existindo, porém, diferenças dos estados alcançados ou da verdade no interior da metáfora. Em um filme sobre Gautama Buda, isso é poeticamente retratado, onde, na batalha de Maya e Buda,
As flechas lançadas pelos guerreiros de Maia, quando chegam na metade do caminho, são transformadas em flores pela vontade do Buda, que já ali começava a ter o controle das realidades e estava liberto da ilusão. Existe uma obra, o Tur Ora Haim, de Rabbi Yaakov Ben Asher, o Baal HaTurim, o mestre de Turim, 1270 a 1349 da Era Comum. Posteriormente foi utilizada a sua estrutura no Shulchan Aruch de Yosef Karo, uma das mais importantes obras do judaísmo, mesmo atualmente. O Tur Ora Haim descreve os nomes divinos e considera o interrelacionamento entre eles. Um pequeno resumo está colocado na tela, se desejarem para o vídeo paralelo. Na física moderna, existe um conceito muito importante, que é o da informação. É um termo abrangente que, nascido do princípio de Shannon, Claude E. Shannon, em 1948, em sua obra, originariamente na teoria das comunicações, a Mathematical Theory of Communication, sendo hoje toda a teoria do modelamento de processamento digital de sinais emanados destes princípios básicos, inclusive os compressores, como os casos de ZIP, compressor de dados, MP3 e JPEG. Os princípios de Shannon relacionados à informação, antes só a respeito de sinais, se expandiu e hoje na física moderna estão diretamente ligados à entropia, pois onde existe mais informação, existe mais entropia e incerteza. A informação é o princípio fundamental por detrás da forma das estruturas universais do mundo material. A estrutura material é, por conseguinte, toda a forma material é pela física atual, e toda a matemática que a contém, pura e simplesmente informação, sendo por isso que todo o universo, desde o seu início, não fazer mais do que desenvolver e ampliar informação pela evolução de sua estrutura material. Só através desta ponte pode-se observar que as formas estão intrinsecamente ligadas a princípios de sinais e a informação. A informação pode ser dissociada da estrutura material no caso de sua entrada em um buraco negro. Essa teoria foi levantada por Leonard Susskind, New York, um professor universitário estadunidense, titular da cadeira Felix Bloch de Física Teórica da Stanford University, nos campos de teoria das cordas e teoria quântica de campos. Susskind é reputado como um dos pais da teoria das cordas por suas contribuições iniciais para o modelo de física de partículas daquela teoria. A importante contribuição de Susskind é a teoria do universo holográfico, que, segundo ele, a partir do princípio de que, ao entrar em buracos negros, a matéria perderia sua informação, ficando esta última na periferia do horizonte de eventos, sugerindo que o nosso universo pudesse ser um buraco negro, onde a informação de matéria de acreção, matéria que foi capturada pelo buraco negro, exemplo, estrelas e etc., capturada por ele durante a sua vida, seriam hologramas em sua periferia, entrando a matéria na forma de energia para o seu interior. Quando apresentou isso para um grupo de cientistas, o famoso físico teórico Stephen Hawking falou lixo, criticando a sua teoria, mas anos depois, em outra ocasião, pediu desculpas e falou que a teoria era perfeitamente plausível e que concordava com ela, passando esse elemento a fazer parte dos seus estudos e da abordagem de suas teorias. O que podemos auferir daí é que, a partir de princípios da informação
em que as formas do mundo material dependem intrinsecamente dela e que, com a evolução do mundo material, aumenta-se a entropia, sendo fundamentalmente um princípio da termodinâmica. Vemos que toda evolução cósmica com uma crescente entropia, que olhando como uma crescente organização é na realidade uma desorganização quando olhado do ponto de vista da física teórica. A associação desse princípio da informação com testes realizados, como por exemplo o da dupla fenda, que demonstra que o nosso universo depende do observador, onde a interação da dupla fenda com partículas que passam por elas demonstram se comportar como partículas ou ondas, dependendo fundamentalmente se há ou não um observador. Vemos com isso que existe algo mais fundamental no nosso universo, ou multiversos, e que este algo é essencialmente inteligente e mesmo consciente, e que através do princípio da informação, que é algo fundamentalmente sensível, repousa por detrás da fundamentalidade universal e da sua organização. Podemos entender que através de éons de existência, esta sensibilidade tem evoluído para uma inteligência e mesmo consciência, sendo hoje verdadeiramente uma super ou hiperconsciência que sustenta todas as formas universais, inclusive suportando todas as formas virtuais que existem em nosso universo, ou mesmo multiversos, inclusive nós. Pense que, na verdade, tudo aquilo que podemos oferir, ou até agora apresentado pelos princípios da Bíblia hebraica e das propriedades tiradas do idioma hebreu, até agora apresentada, mas que observamos muito pouco do vasto universo de conhecimento em seu interior e da extensa biblioteca da Torá e da sua alma Kabbalah e da alma de sua alma o Hassidut, toda a realidade é por ela revelada. Basta procurar. Quanto às leis universais, a Torá no seu amplo senso, o Midrash Rabbah em sua abertura Bereshit Rabbah 1 diz o seguinte: o grande rabino Roshaya abriu com o verso Mishlei 8:30. A Torá, era um amon para ele, e eu era um princípio para ele todos os dias. Amon significa pedagogo e outros significados que são explicados neste capítulo do Midrash. Mas começando um pouco antes, em Mishlei, Provérbios 8:22, temos o seguinte: o Senhor me criou, a Torá, a lei, no início do seu curso, como a primeira de suas obras mais antigas. Este capítulo pode ser visto acima, se desejarem lê-lo. Parem o vídeo. Isso significa que a primeira coisa criada no universo foram as leis universais. Vejam ainda um pouco adiante no texto do Midrash, do mesmo capítulo. Atualmente, Amon significa artesão. A Torá está dizendo: eu era a ferramenta do artesão de Hashem. A maneira do mundo, um rei de carne e osso que constrói um castelo não o faz a partir de seu próprio conhecimento, mas sim do conhecimento de um arquiteto. E o arquiteto não o constrói a partir de seu próprio conhecimento, mas sim tem pergaminhos e livros para saber fazer quartos e portais. Assim também, Hashem olhou para a Torá, criou o mundo da mesma forma. A Torá diz: através dos reishes, Hashem criou os céus e a terra. E reishes significa Torá, como em aspas do próprio texto do Midrash. Se o texto de Mishlei, Provérbios, a partir de 8:22 até 8:36,
poderá notar que, parafraseado com este último texto do Midrash que apresentei, as leis, as Torá no plural significando leis, cambiam desde a construção do universo físico até as leis morais, ou mais precisamente a ética ou justiça. Mas isso é apenas para esclarecer, pois a Torá encara todas as leis, sejam elas materiais ou éticas, como justas, sempre o equilíbrio. Mas fica claríssimo, mesmo que olhemos do ponto de vista material, a primeira coisa que precisava ser determinada eram as leis universais. Sem elas, nada poderia ser criado ou formado. Referências da Wikipédia. Etimologia. De acordo com o dicionário contemporâneo da língua portuguesa, informação vem do latim informatio, onis, delinear, conceber ideia, ou seja, dar forma ou moldar na mente, como em educação, instrução ou treinamento. A palavra do grego antigo para forma era morfo ou morfo, e também eidos, tipo, ideia, forma, aquilo que se vê, configuração. A última palavra foi usada famosamente em um sentido filosófico técnico por Platão e mais tarde Aristóteles, para denotar ou essência de algo, ver teoria das ideias. A descoberta de Deus. É importante mostrar que no relato da Bíblia hebraica sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, descoberto por Abraão pelo texto da Bíblia hebraica em Bereshit Gênesis, utilizando-se do Midrash, temos a história de Abraão, que este é colocado por seu pai em uma caverna, e após anos, ao sair, deparou-se com o sol e atribuiu ser Deus. Este astro, logo em seguida, após ver a lua e as estrelas, atribuiu a lua a ser Deus, e assim por diante. Veja no segundo vídeo a jornada de Abraão sobre esta história, já na primeira parte. Nesta metáfora, a descoberta de Deus é feita aos poucos, significando que a humanidade ou a alma humana, Abraão, começou a descobrir Deus aos poucos, não sendo uma descoberta repentina, sendo como foi realmente, inicialmente, com suposições, até atingir o estágio de um ser ivri ou aquele que cruza, demonstrando um estágio mais elevado. Na verdade, essa descoberta foi feita, como todas as outras, paulatinamente, apesar de que, na metáfora, ela ser feita de forma individual pelo personagem Abraão. Desta forma, fica evidente pelo texto da Torá que o homem não veio ao mundo com o conhecimento de que era Deus, como é óbvio, e sim feita a descoberta de sua existência, assim como todas as descobertas que fizemos ao longo de todos os séculos e em todas as áreas de conhecimento em nosso mundo. Pela própria Torá, Deus não se revelou ao homem, o homem descobriu o seu Criador. E esta descoberta evolui com o tempo perfeitamente de acordo com a palavra que o define, Boré, Criador em hebraico, onde Bo é o imperativo ou comando do hebraico, venha, e a palavra re, ver, sendo exatamente o que estamos fazendo, venha ver, evoluindo para vê-lo, conhecê-lo. Do modelo da alma e do homem de acordo com a Torá. Um interessante modelo proposto por Stuart Hameroff, diretor associado do Centro de Estudos da Consciência, professor de anestesiologia, e de Roger Penrose, físico e matemático inglês,
professor emérito da cadeira de Rosenbaum de Matemática da Universidade de Oxford, Prêmio Nobel de Física em 2020 sobre buracos negros e relatividade geral. Metade do prêmio foi compartilhado entre Reinhard Geisel e Andrea Ghez. Trabalho de Penrose sobre a consciência, Orchestrated Objective Reduction, OR, uma teoria em que a consciência é originada a um nível quântico no interior dos neurônios. Propuseram em conjunto que os microtúbulos, esqueletos das células, nos neurônios pudessem ter atividades quânticas e pudessem expandir a atividade neuronal que poderia explicar a consciência. Não estou certo se isto faz absoluto ou preciso sentido, e muitos foram a favor e outros contra. O assunto está ainda em discussão. Mas o interessante é que essa teoria sugere a existência de duas propriedades distintas na inteligência e consciência humanas, que corroborariam o modelo apresentado na Torá para duas almas no homem. A necessidade de um ingrediente quântico já era sugerida por Penrose, obra anterior, pela necessidade de um ingrediente quântico como fundamental à estrutura essencial da consciência, principalmente no livre-arbítrio, como os problemas formulados por David Chalmers et al. Ainda discutindo sobre isso, a presença de fenômenos quânticos na vida não é um assunto novo. Tanto dos olhos, que funcionam a partir de fótons, como no olfato, observam-se propriedades quânticas que também foram observadas em células que vivem em oceanos e mesmo na fotossíntese, não existindo nada de misterioso aí. O fato principal é que os neurônios são operadores lineares, matrizes e, com isso, entes determinísticos e baseados em algoritmos, e não explicaria a consciência e principalmente a heurística, peça fundamental na tomada de decisões e criatividade, sendo esta a mola mestra de toda genialidade humana. Olhe em volta e veja todo o oceano de coisas criadas por nossa civilização, sendo tudo isso de certa forma decorrente da heurística. A própria existência da natureza, da dualidade do determinismo e do probabilismo já deixa muito o que pensar. A probabilidade como fundamento natural é o que dá espaço ao livre-arbítrio. Sem ela, a natureza toda, incluindo o homem, estaria engessada em um determinismo absoluto, sendo que a física quântica é toda fundamentada nela. No modelo do homem, na Torá, apresenta duas almas fundamentais, a física, representada pelo corpo, onde podemos destacar a inteligência gerada pelos neurônios e outros processos mais simples distribuídos por todo o nosso corpo. Na Torá, esta alma é chamada de Nefesh, a alma animal, existindo também em todos os animais, sendo a alma do corpo representada principalmente pelo sangue, Dam em hebraico. A outra alma é representada pela letra Aleph, ou número 1, representando Hashem, Deus, o Eterno Um, significando que a nossa outra alma vem diretamente de Deus, ou que nossa segunda alma é uma parte de Deus, como no card acima. Metaforicamente, ela teria sido insuflada do primeiro homem pela respiração de Deus. Isso é muitíssimo profundo e será esclarecido no futuro. Estamos um pouquinho mais perto
do que da primeira vez em que mencionei isso nos meus vídeos. Em Devarim, Deuteronômio 32:9, lendo-se diretamente do hebraico, que Elek Hashem amou Yaakov. Porque uma parte de Deus é seu povo Yaakov, significando que a alma humana Yaakov, ou divina, é uma parte de Deus, ou o Aleph, como falado assim. Veja que nas metáforas das histórias de Abraão, Isaac e Jacó, eles são na realidade não só a evolução do homem, mas civilização e níveis transcendentais da alma humana. Toda a discussão anterior de separação dos povos é sobre isso, não significando que vai ficar assim, pois no futuro toda a terra será não só o próprio povo Jacó, mas toda a terra será o nome de Jacó, dado após a luta com o visitante da noite, Israel. Essa tradução obedece a regras estritas da utilização do construto, nomes próprios e de ausência de artigo definido. Mas, como o nome de Hashem não estar completo e Yaakov ser usado como substantivo, a regra do artigo indefinido pondera. Então, não é a parte de Hashem, e sim uma parte de Hashem, pela não existência do artigo definido, e não ponderar no construto a regra dos nomes próprios, que dispensa a utilização do artigo definido. Não funciona neste caso. Esta é a propriedade da hermenêutica da Torá. Para os que não as observam com precisão, são desorientados pelo encobrimento dela. Desta forma, está completa a palavra homem em hebraico, Adam, como pode ser visto acima, significando que a palavra homem, Adam, é a alma animal, sangue, corpo, em combinação com a alma divina, Aleph, ou número 1, Hashem, Deus. Mas pensem bem, acima em Devarim, Deuteronômio 32:9, o povo Yaakov representa a alma divina e o seu irmão gêmeo, Esaú, todo peludo, gosta de caçar, gosta de viver nos campos e caçar, cujo nome, Esav, não só representa peludo, mas também acabado, pronto, como todos os animais, o que representa a alma animal. Vejam que também, como foi chamado Edom, palavra para vermelho em hebraico, a cor do sangue, vejam que ele também nasceu Admoni, transliterado, ruivo, cor de sangue. Essa combinação é a representação da nossa batalha constante entre estas duas entidades interiores, a alma animal ou o nosso Nefesh, ou mais precisamente a nossa id, como sugerido por Sigmund Freud, um judeu que conhecia este assunto da Torá. E a alma divina, representada por vários nomes, dependendo do nível referido, Ruach, espírito, o vento ou a respiração que foi insuflada por Hashem em suas narinas. Neshama, alma intelectual ou respiração, e etc. No término de sua batalha com Yaakov, no alvorecer, metáfora para a redenção. Israel, nesse caso, é a junção de achar com elo, reto ou direto a Deus. Neste particular, o próprio nome de Yaakov sugere isso. Esta representa a luta constante do bem contra o mal, o que os nossos neurônios criam a partir de nossos desejos interiores e o que vem de cima, plasmam os nossos níveis mais elevados de consciência. Veja que no final dos tempos finalizará esta luta e o resultado é um homem reto, um tzadik, um justo,
onde não mais existirá a maldade. Este homem e toda a sua civilização será chamado Israel, pelo próprio arcanjo de Esaú, no término da sua batalha com Jacó, no alvorecer, metáfora para a redenção. Israel, nesse caso, é a junção de Yashar com El, reto ou direto a Deus. Neste particular, o próprio nome de Yaakov sugere isso, pois Yaakov é a palavra para o calcanhar, estando esta raiz vizinha da palavra torto, sugerindo a jornada de Am Israel, povo de Israel, tortuosa, errante pelo mundo, principalmente no Egito e no deserto, com escolhas equivocadas, até chegar a Israel, direto ou reto a Deus, onde o caminhar deixa de ser errante, torto, e passa a ser reto, direto, sendo este o destino de toda a alma humana. Uma coisa fica clara, que mesmo com inteligência, os neurônios são operadores lineares e, desta forma, estruturalmente algorítmicos, tendo sempre resultado previsível, e desta forma até podemos predizer a sua evolução através dos tempos. Podemos notar aí o grande problema da inteligência artificial, que exatamente como os animais é parte de Edom, e não podemos confiar nela. O último animal é muito importante, esta terminologia das profecias, que dominará a terra, será, segundo Daniel, o profeta. Serão as máquinas com inteligência artificial, que acabarão com a maior parte de nós. Vejam que é frisado na profecia que nunca se viu animais como aqueles. Eles esmagarão com seus pés boa parte da humanidade e da terra. Precisamos entender que todos os erros e desacertos vividos por nós na história não são erros da criação, mas resultados do livre-arbítrio, onde precisamos ser os construtores do nosso próprio mundo e civilização perfeitas, sendo sempre que a infinita inteligência que através de seus Elohim, que não só nos cria, mantém existindo e nos dá a vida durante todo o caminho, não interferindo em nada em nossas ações e resultados delas. Temos o livre-arbítrio e tudo o que acontecer conosco dependerá única e exclusivamente de nossas ações. Isso, evidentemente, foi planejado desde o nosso começo, e a nossa sobrevivência dependerá unicamente de nós. O resultado de nossos planos, preces, pedidos ao alto funcionam, não por interferência da infinita consciência que cria e rege todo o universo, mas decorrente da observância da natureza de suas leis, criadas há muito e que julgam no interior de cada um, continuamente, com estrito rigor, todas as nossas ações, que são contabilizadas, estabelecendo os nossos méritos durante todas as nossas vidas. Um destes princípios está na passagem de Débora, uma metáfora, em Shoftim, Juízes 4, de 4 a 5. Pode ser vista na tela. Da profetisa Débora, uma das juízas de Israel, que julgava os israelitas sob as tamareiras, sendo exatamente isso. A tamareira é a árvore da vida, a lei, a Torá, e sob elas, significando a sombra das leis, ou de acordo com elas, a profetisa Débora, a juíza, como seu nome, significando abelha de mel, nos julga de acordo com seu julgamento e méritos, estabelecido pelas tamareiras, a Torá, a lei universal, nos pica ou nos dá o mel,
durante todas as nossas vidas, dependendo estritamente das nossas ações e méritos. Isso levará, no final de tudo, a nossa Terra, a civilização perfeita, como resultado da luta entre o material e o divino em nós. Esse é o nosso objetivo derradeiro, de acordo com a Torá.